Pare de falar tanto sobre o que vai fazer e comece a fazer. Ninguém precisa das suas promessas, das suas desculpas nem dos seus planos pela metade. O que o mundo respeita não são as suas intenções, são os seus resultados. Você pode ter as melhores ideias, os maiores sonhos, os discursos mais inspiradores, mas se não executar, tudo ficará no nada. Hoje a mensagem é clara: cale-se, foque e catu. Porque enquanto você fala, alguém está agindo. Enquanto você duvida, alguém está se disciplinando. Enquanto você se distrai, alguém está treinando em silêncio. Vai continuar contando histórias, ou finalmente vai construir a sua com fatos reais, com ações firmes e com resultados que falem por você. A decisão é sua, mas o tempo não espera. Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase com toda a sua força interior. Hoje falo menos, faço mais. Sou estoico. Escreva isso como um ato de compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, é uma ordem direta para sua mente. Cada vez que você escreve, está reprogramando o seu subconsciente para parar de se justificar e começar a agir. Declare com firmeza, plante essa ideia e faça com que cada palavra te lembre que a partir de hoje você executa. Ensinamento 1. Foque em si mesmo todos os dias para se reconstruir. Todas as manhãs ao acordar, o mundo já está pronto para te empurrar para fora. Mensagens, tarefas, redes sociais, expectativas, cobranças, tudo grita pela sua atenção. Mas se você não decidir conscientemente voltar o olhar para dentro, acaba vivendo uma vida que não construiu, apenas reagindo em vez de criar, sobrevivendo em vez de viver. Hoje eu quero te dizer algo com clareza. Se você quer se reconstruir, precisa fazer de si mesmo a sua prioridade diária, porque ninguém mais fará isso por você. Reconstruir-se não é um momento único, é uma prática diária, como respirar. Focar em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência consciente. É olhar para dentro e perceber o que dói, o que falta, o que já não faz sentido, e começar a reparar com amor, disciplina e verdade. Mas isso não acontece por acaso. Você precisa provocar, você precisa escolher, todos os dias, mesmo quando o mundo tenta te puxar para outro lado. E não estou falando de grandes mudanças, falo de pequenos atos sagrados de conexão consigo mesmo, alguns minutos de silêncio, uma respiração profunda antes de reagir, escrever o que você pensa para dar forma ao que sente, escolher caminhar em vez de correr, perguntar a si mesmo com honestidade: estou vivendo como quem quero ser? Esse tipo de foco, por mais simples que pareça, é revolucionário, porque quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar. Transforme seu crescimento em um ritual diário. Não espere tudo estar calmo para começar. Faça isso no meio do caos, porque é aí que mais precisa. Se for difícil, comece com pouco. Se conseguir meditar por 2 minutos, faça isso. Se puder escrever 3 linhas de gratidão, escreva. Se puder fazer uma caminhada curta para clarear a mente, faça. Não subestime o que esses atos constantes fazem no seu sistema nervoso, na sua clareza mental, na sua energia. O poder não está na quantidade que você faz, mas no fato de fazer todos os dias. O que você faz com constância define quem está se tornando. Se todos os dias você se dedica a si mesmo, mesmo que seja pouco, está construindo uma base emocional sólida. Está desenvolvendo uma mente focada. Está treinando um espírito forte. E isso se nota. Se nota nas suas decisões, na maneira como se fala, em como lida com os conflitos, em como trata os outros. Ao focar em si, você também aprende a dizer não, a impor limites, a proteger sua energia, a deixar de estar disponível para tudo que drena sua paz, porque entende que, se você se perde, tudo ao redor se desorganiza. Por isso, foque. Foque mesmo que ninguém mais esteja focando. Foque mesmo sem resultados imediatos. Porque o resultado mais importante não está no que se vê, mas no que se sente. E quando você se torna prioridade, tudo muda. O estoicismo nos lembra que o único poder real que temos é sobre nós mesmos. Nada externo pode te dominar se você dominar sua mente.
Haverá dias em que você vai querer desistir, dias em que parecerá inútil olhar para dentro, em que seus pensamentos estarão confusos ou que não verá progresso algum, mas mesmo esses dias contam. Na verdade, são os que mais te transformam, porque você está escolhendo continuar mesmo quando sua mente não colabora. Está mostrando compromisso consigo mesmo, e isso te molda em silêncio. Faça um acordo com você, nunca mais se deixar de lado. Todos os dias foque em si, mesmo que só um pouco. Veja como está, limpe sua mente, fortaleça seu corpo, organize suas emoções. Não para se tornar perfeito, mas para voltar a si mesmo. Para ser você com mais profundidade, mais verdade, mais paz. O mundo não precisa que você seja como todos os outros. O mundo precisa que você seja você, reconstruído, consciente e firme. E se hoje você sente que está quebrado, que está faltando algo, que está longe de quem sabe que poderia ser, então, parabéns, você está desperto, porque só quem percebe o que lhe falta pode começar a construir. Você não precisa fazer tudo hoje, apenas comece hoje, por você, porque você é o projeto mais importante da sua vida. E ninguém mais tem o poder de te reconstruir, além de você mesmo. Ensinamento 2. Os medos e as dúvidas são normais. Não pare por causa deles. Sentir medo não significa que você está falhando. Significa que está avançando em direção a algo importante. O medo aparece quando você está se movendo para fora do conhecido, quando ousa mudar, crescer, tentar algo diferente. Mas quero que entenda isso com clareza. Não existe transformação sem medo. Sentir dúvidas, sentir incerteza, até mesmo achar que talvez esteja perdendo tempo. Tudo isso faz parte do processo. Não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está vivo, desperto e em movimento. A maioria das pessoas, para quando sente medo, elas se paralisam porque acreditam que o medo é um sinal de alerta. Mas você não está aqui para parar. Está aqui para aprender a caminhar com medo, para fazer o que precisa ser feito mesmo com dúvidas, para seguir em frente enquanto treme, enquanto pensa que não é suficiente, enquanto ouve aquela voz que tenta te deter. Essa é a verdadeira coragem. Continuar quando desistir seria mais fácil. Não espere o medo desaparecer para agir. Haja e verá como o medo começa a perder força, porque cada passo que você dá, cada ação que escolhe, ensina sua mente a confiar em você. O problema não é o medo, é o que você faz com ele. Se você se acostuma a ceder sempre que ele aparece, estará alimentando uma mente frágil. Mas se o encara, vez após vez, estará construindo uma mente imparável. Essa dúvida que você sente não é sua inimiga, ela faz parte da sua humanidade. Mas não a transforme na sua guia. Use-a como sinal para refletir, para ajustar se for preciso, mas nunca como desculpa para recuar. Porque por trás de cada grande conquista há uma sequência de momentos desconfortáveis, decisões difíceis e medos enfrentados. Ninguém chega longe sem atravessar a tempestade. Ninguém desenvolve confiança sem antes ter duvidado. E sim, haverá dias em que parecerá que nada está funcionando. Dias em que você vai se perguntar se vale mesmo a pena. Mas esses dias também constroem. Porque quando você escolhe continuar em meio à dúvida, está provando que seu compromisso é mais forte que o medo. E isso tem um poder imenso. A constância nem sempre é bonita. Muitas vezes é silenciosa, invisível, solitária, mas é a base de toda transformação real. Faça da ação o seu refúgio. Quando sentir medo, dê um passo. Não importa se é pequeno, se é incerto, se é desajeitado, porque esse movimento quebra o ciclo do medo. E a cada passo, mesmo que não perceba na hora, você está ganhando força. Está provando que quem manda é você, não o medo. Que quem escolhe é você, não a dúvida. Não existe progresso sem resistência. Não há evolução sem desconforto. Se você está com medo, está no caminho certo. Está tocando os limites da sua zona de conforto. E é aí que a mágica acontece. Porque ninguém se transforma na comodidade. Ninguém cresce fazendo apenas o que já conhece. O medo é sinal de expansão. Agradeça por ele. Use-o e siga. O estoicismo nos ensina que a coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, com sabedoria interior firme. Lembre-se disso.
Ninguém está te exigindo perfeição, só ação. Você não precisa fazer tudo hoje. Apenas não pare. Um passo hoje e outro amanhã. E assim, sem perceber, você estará mais longe do que imaginava ser possível. Pare de se comparar com quem vai mais rápido. Concentre-se em ser constante, porque o progresso lento é muito melhor que a estagnação confortável. Não importa se tropeçar. O que importa é se levantar e continuar. Cada vez que você supera um medo, por menor que seja, está treinando sua mente a confiar mais em você. Está mostrando que está disposto a lutar pela sua vida, pelos seus sonhos, pela sua paz. E isso é mais que suficiente. Então hoje, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, dê um passo. Apenas um. E verá como esse passo te empurra em direção à sua melhor versão. O medo não desaparece. Ele se transforma. E se transforma caminhando. Ensinamento 3. A vida é imprevisível. Aprenda a se adaptar e aceitar a incerteza. A vida raramente segue o roteiro que você escreveu. E quanto mais você se apega à ideia de que as coisas devem acontecer exatamente como planejou, mais sofre. Porque a dor não vem da mudança, vem da sua resistência à mudança. O que te frustra não é o que acontece, é a expectativa de que deveria ter acontecido de outra forma. Hoje quero que entenda isso. Aceitar a incerteza não é se render, é se abrir ao verdadeiro poder que a vida tem de te transformar. Você pode ter metas claras, pode traçar seu caminho com disciplina, e isso é ótimo. Mas também precisa estar preparado para soltar, para ajustar, para se mover com inteligência quando a realidade não combina com seus planos. Porque a rigidez emocional é uma armadilha. Ela te faz pensar que fracassar é se desviar do plano original, quando na verdade, às vezes, se desviar é justamente o avanço real. Flexibilidade não é fraqueza, é sabedoria. Às vezes a vida fecha portas que você queria abertas. Às vezes te afasta de pessoas que você acreditava serem para sempre. Às vezes te mostra que não era por ali, mesmo que você insista. E se você se apega, se recusa a aceitar, você fica estagnado. Mas se observa com clareza, se respira e se permite fluir, descobre que nessa mudança também há direção, que o inesperado traz presentes que sua mente jamais imaginou. Ser forte não é controlar tudo, é saber se adaptar quando tudo muda, é manter a calma quando os planos desmoronam. É entender que o valor da sua vida não depende de tudo dar certo, mas de como você reage quando não dá. Porque a única certeza que temos é que a vida trará reviravoltas, e sua liberdade interior depende de como você lida com elas. Comece a treinar sua mente para soltar sem se quebrar. Quando algo não sair como esperado, não se vitimize. Pergunte-se, o que isso está tentando me ensinar? Que oportunidade se esconde nessa mudança? Você não precisa entender tudo no momento. Só precisa se abrir à possibilidade de que até aquilo que você não escolheu pode fazer parte do seu crescimento. A incerteza também é uma mestra. Ela te ensina a viver no presente. Te ensina a humildade. Te lembra que você não controla tudo, mas pode escolher sua atitude. E é essa atitude que define a sua experiência. Tem gente que se quebra por coisas pequenas e outros que florescem no caos. A diferença não está no que acontece, mas em como interpretam o que acontece. Aprenda a se mover com a vida, não contra ela. Quando as coisas mudarem, não se desespere. Respire, observe, adapte-se. Mudar de plano não é perder o rumo, é encontrar uma nova forma de chegar lá. E muitas vezes esse novo caminho é justamente o que você precisava. Só ainda não sabia disso. O estoicismo ensina que o sábio flui com os eventos, não se opõe a eles, porque entende que a natureza da vida é o constante movimento. Transforme a flexibilidade em hábito. Todos os dias, nas pequenas coisas, pratique o desapego. Se algo atrasar, não se irrite. Se alguém agir diferente do que você esperava, não leve para o lado pessoal. Se um plano mudar, não se prenda. Use cada situação como treino. Porque se você consegue manter a paz diante do inesperado, então nada mais tem poder sobre você. Lembre-se, você não está aqui para controlar tudo. Está aqui para crescer, para se transformar.
e a vida com todos os seus giros foi feita para isso. Não entre em guerra com a realidade. Aceite-a, use-a e siga. Às vezes, aquilo que você mais temia perder era exatamente o que mais precisava deixar ir. Às vezes, o que parecia desvio era, na verdade, o caminho certo. Então hoje, se algo não sair como você esperava, não lute contra isso. Flua com determinação. Adapte-se com coragem e continue avançando. Porque o verdadeiro poder não está no que você controla, mas no que escolhe fazer quando já não pode controlar. É aí que seu caráter se forma. É aí que você descobre quem é. E é aí, bem no meio da incerteza, que começa a sua verdadeira liberdade. Ensinamento 4. Aprenda a estar sozinho consigo mesmo sem se sentir quebrado. Estar sozinho não é estar vazio. Estar sozinho não é estar quebrado. Estar sozinho consigo mesmo em silêncio, sem distrações, sem máscaras, é um dos atos mais poderosos e corajosos que você pode praticar. Porque é ali, nesse espaço sem barulho, que surge a verdade. O que você realmente sente, o que realmente pensa, o que vem evitando encarar. E mesmo que no início doa, é ali que começa a sua verdadeira transformação. A maioria das pessoas evita a solidão, fogem para a companhia constante, para a música alta, para o barulho das redes sociais, para qualquer coisa que as impeça de ficarem a sós com a própria mente. Porque nesse silêncio surgem as perguntas desconfortáveis: quem sou eu sem os outros? Que parte de mim estou ignorando? Por que me custa tanto estar sozinho sem me sentir incompleto? Mas você está aqui para fazer o contrário, para olhar para dentro, para não fugir, para aprender a estar consigo mesmo sem querer escapar. Porque quando você aprende a apreciar a própria companhia, quando se sente suficiente, quando encontra paz sem precisar de distrações, você se torna invencível. A solidão deixa de ser ameaça e se transforma em santuário. Um lugar para se reconstruir, se escutar, se organizar, se curar. Passar tempo consigo mesmo não é um castigo, é uma oportunidade, não é sinal de que ninguém te quer. É sinal de que você está aprendendo a se querer, porque só quando você consegue estar bem sozinho, consegue estar bem com os outros. Do contrário, busca companhia por necessidade, por vazio, por carência, e isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de conexão. Se ao estar sozinho, você sente ansiedade, tristeza ou desconforto, não veja isso como sinal de que há algo errado com você. Veja como sinal de que há partes suas que estão esperando por atenção. Escute-as, escreva, abrace-as, não fuja, fique, porque aquilo que você não enfrenta te domina, mas aquilo que você aceita e compreende, você transforma. Dedique ao menos alguns minutos por dia para estar sozinho, sem distrações. Desligue o barulho, sente-se consigo, pergunte-se como está, não para se julgar, mas para se entender. Faça isso sem expectativas. Apenas observe, chore se for preciso, respire, permaneça ali. Isso é autoconhecimento, isso é força, isso é maturidade emocional. Você não precisa estar com alguém para se sentir completo. Não precisa preencher suas horas com atividades para se sentir valioso. Você está em quem você é quando não faz nada e ninguém está ali. E se nesse momento você sente dor, não se assuste. É sua alma pedindo para ser vista. É sua história pedindo para ser curada. E não será fácil no início. Talvez você sinta vontade de pegar o celular, de ligar a televisão, de sair correndo em busca de algo que te distraia. Mas cada vez que você escolhe ficar consigo, está quebrando uma corrente. Está deixando de depender do exterior para regular seu mundo interior. Está voltando para casa. Está se lembrando de quem é. O estoicismo ensina que quem é dono de si mesmo nunca está só, porque fez da própria mente um lugar digno de habitar. Então torne-se esse lugar. Faça da sua mente um espaço de paz. Faça do seu coração um refúgio. Pare de esperar que os outros preencham o que você não está disposto a cuidar. Quando você aprender a estar consigo mesmo, não por resignação, mas por amor, então tudo mudará. Você não precisará mais de ninguém para se sentir suficiente. E isso paradoxalmente te fará amar melhor, se conectar melhor, viver melhor. Hoje eu te convido a ficar consigo, não como última opção, mas como primeiro passo. Faça de si sua melhor companhia.
Aprenda a se sustentar nos dias bons e nos dias ruins. Aprenda a acalmar sua mente, a ouvir sua alma, a respeitar sua história. Porque quando você consegue isso, a solidão deixa de ser inimiga, torna-se aliada, e você se torna alguém verdadeiramente livre. Ensinamento 5. Você precisa derrubar o velho plano mental para construir um novo. Sua mente é como um projeto de construção. Tudo o que você faz, tudo o que decide, tudo o que sente, nasce daí. Se esse plano está cheio de rachaduras, de estruturas antigas, de crenças que já não servem, então tudo o que você construir sobre ele estará condenado a desmoronar repetidamente. E não importa o quanto você se esforce, se continuar operando a partir de um mapa mental danificado, nunca sairá do mesmo ciclo. Por isso, se quer uma mudança real na sua vida, precisa fazer algo radical, derrubar esse velho plano mental. Você não pode construir uma vida nova pensando como antes. Não pode esperar resultados diferentes se todos os dias repete os mesmos pensamentos que te sabotam. Eu não sou capaz, isso é muito difícil, é assim que eu sou, nunca funcionou para mim. Essas frases, por mais pequenas que pareçam, têm o poder de te destruir por dentro. Porque uma mente que acredita que não pode, nem tenta. Uma mente que acredita que é tarde, desiste antes mesmo de começar. Quero que veja isso com clareza. Sua vida não é determinada pelo que te aconteceu, mas pelo que você acredita sobre si mesmo e sobre o que é possível para você. E essas crenças, na maioria das vezes, nem são suas. Te ensinaram. Você as absorveu quando era criança, as repetiu tantas vezes que agora nem questiona mais. Mas se não questiona, elas te controlam. E se te controlam, não há liberdade. Você apenas repete um roteiro antigo sem perceber. O primeiro passo para romper esse ciclo é olhar para dentro com total honestidade. Quais frases negativas você repete todos os dias? Quais pensamentos te limitam? Escreva-os, tire-os da mente, observe com clareza. Depois pergunte-se, isso é verdade ou é só uma história que contei tantas vezes que acabei acreditando? Porque aquilo que você não enfrenta se torna o seu teto, mas aquilo que você reconhece, você pode transformar. Ensinamento 7. Você não é responsável por salvar todo mundo. Você não é o salvador de ninguém. Você não veio ao mundo para consertar todo aquele que cruza o seu caminho. Você não pode curar feridas que os outros se recusam a encarar. Você não pode carregar o peso de quem não quer caminhar. E enquanto continuar tentando fazer isso, só vai conseguir se desgastar, se frustrar e se afastar do seu propósito. Porque toda vez que coloca sua energia em sustentar alguém que não quer se levantar, é você quem está se deixando cair. Há pessoas que aparecem apenas para que você aprenda a soltar. Relações que não estão destinadas a crescer com você, mas a te ensinar algo. E uma vez aprendido, é preciso deixá-las ir. Não por egoísmo, por respeito, por sabedoria, porque você não pode avançar se está preso a quem não quer se mover. Você não pode se elevar se continua arrastando o que se recusa a se transformar. Ser uma boa pessoa não significa carregar todo mundo, não significa dizer sim para tudo, não significa se esvaziar para que os outros se preencham. Há uma linha muito tênue entre ajudar e permitir que te suguem. E atravessá-la constantemente leva ao desgaste emocional, à culpa, à frustração de sentir que dá tudo e não recebe nada. E essa frustração, com o tempo, te apaga por dentro. Não confunda compaixão com obrigação. Você pode amar sem carregar, pode cuidar sem se sacrificar, pode estar presente sem permitir que te arrastem. Porque ajudar não é se perder, ajudar não é se anular. Ajudar não é salvar. Ninguém muda porque você insiste. Ninguém se cura porque você abraça mais forte. Ninguém se transforma sem escolher por si mesmo. E você não pode escolher por eles. Comece a discernir. Pergunte-se, essa pessoa realmente quer mudar ou só busca consolo constante? Ela está disposta a assumir sua parte ou apenas despeja o peso em mim? Essa relação me fortalece ou me consome? Faça isso sem culpa. Faça com amor, mas com firmeza.
porque parte da sua responsabilidade espiritual é cuidar da sua energia, é proteger a sua paz, é dizer, até aqui, sem medo, sem raiva, sem rancor. E quando for necessário se afastar de alguém que você ama, lembre-se, você não está falhando, você está obedecendo, está permitindo que cada um siga o seu processo, está soltando o controle que nunca foi seu. Porque você não é Deus, você não está aqui para ser a solução de todo mundo, você está aqui para cumprir sua missão, e para isso precisa de clareza, espaço, energia, foco. E você não terá isso se continuar carregando quem não quer caminhar. O estoicismo ensina que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos, e que a compaixão sem limites pode se tornar escravidão emocional. Confie que Deus saberá o que fazer com cada pessoa que você solta. Confie que, se você se afastou com amor, fez sua parte. Confie que você não é ruim por não conseguir carregar tudo, porque não se trata de abandonar, e sim de honrar o seu caminho. Às vezes, ajudar é se retirar. Às vezes, amar é pôr distância. Às vezes, curar é deixar ir. E se sentir culpa, repita para si mesmo: eu também mereço cuidado. Eu também sou responsável por mim. Eu também preciso de espaço para crescer. Você não veio para apagar incêndios alheios todos os dias. Você veio para acender a sua luz. E essa luz não pode brilhar se está cercada de sombras que se alimentam do seu fogo. Então hoje liberte-se da ideia de que precisa estar sempre disponível, da pressão de ser forte para todos, da necessidade de provar seu valor por meio do sacrifício. Seu valor não está no quanto você carrega, está no quanto você se respeita, no quanto você escolhe a sua paz, no quanto você defende seu propósito sem culpas nem explicações. Você não é responsável por salvar todo mundo. Você é responsável por não se perder no processo. Então honre sua energia. Discirna suas relações. E se for preciso soltar, faça isso com amor, mas faça, porque o verdadeiro amor também sabe dizer adeus. Ensinamento 8. Elimine as distrações que não contribuem para o seu futuro. Você está perdendo tempo demais com coisas que não te levam a lugar algum. E você sabe disso. Sente isso toda noite, quando percebe que o dia passou e você não avançou no que realmente importa. Continua adiando, continua se distraindo, continua buscando escapes disfarçados de descanso, mas que, no fundo, estão te afastando do seu futuro. Hoje precisa ouvir com clareza: toda distração que não soma subtrai, e cada minuto perdido não volta. As distrações nem sempre são óbvias, nem sempre são festas ou videogames. Às vezes, são conversas desnecessárias. Às vezes, são redes sociais disfarçadas de informação. Às vezes, são relacionamentos que drenam sua energia e não te acrescentam nada. Ou hábitos que você sabe que te roubam tempo, mas mesmo assim repete. E o problema não é fazer isso uma vez. O problema é repetir todos os dias até virar um estilo de vida. Você não pode construir uma vida grandiosa se está constantemente fugindo de si mesmo. Se toda vez que precisa trabalhar no seu propósito, corre para olhar o celular. Se sempre que sente desconforto, busca entretenimento barato. Se cada vez que tem um momento de silêncio, preenche com barulho. Porque esse barulho não é inocente. Ele te afasta da introspecção, te afasta da disciplina, te afasta da clareza. É hora de ser brutalmente honesto consigo. Quais coisas você faz todos os dias que não te aproximam das suas metas? Quem está tendo acesso à sua energia que já não deveria mais ter? Quanto tempo você passa consumindo em vez de criando? Não disfarce, não justifique, admita, encare de frente, porque o que você não reconhece, você não pode mudar. E quando tiver clareza, haja. Não se trata de ajustes pequenos, trata-se de decisões firmes. Se há um aplicativo que te rouba tempo, exclua. Se há uma conversa que sempre te deixa esgotado, encerre. Se há um hábito que mais te distrai do que te relaxa, substitua. Você não pode proteger seu foco se não está disposto a defendê-lo com ações concretas. Aprenda a dizer não, aprenda a fechar portas, aprenda a ignorar o que não te soma. Porque se continuar dando atenção ao que é irrelevante, nunca terá energia para o que é essencial.
Seu propósito exige foco, seu crescimento exige espaço, sua transformação exige disciplina, e isso não se conquista enquanto você continuar abraçando o que silenciosamente te sabota. O estoicismo ensina que dominar sua atenção é dominar sua vida. A sabedoria está em saber distinguir o essencial do trivial. Faça uma limpeza profunda do seu ambiente mental e emocional. Não limpe apenas seu quarto, limpe sua agenda, limpe seus hábitos, limpe seus relacionamentos. E nessa limpeza você vai descobrir quanta energia tem desperdiçado. Energia que agora pode ser redirecionada para o que realmente importa. Você vai sentir um tipo de liberdade que só existe quando se corta o desnecessário. E não será fácil. Você vai se sentir desconfortável no início, porque as distrações são uma forma de anestesia. Elas acalmam por alguns minutos, mas depois te deixam com culpa. Por isso é tão difícil deixá-las. Mas quando você aprende a sustentar esse vazio, a resistir à urgência de escapar, algo dentro de você se fortalece. Sua mente se aclara, sua vontade se treina, seu foco se afia. Você não tem tempo a perder. Cada dia que passa é uma nova oportunidade, que você aproveita ou deixa ir. Você decide. Vai continuar alimentando distrações que não te constroem, ou vai fazer o que sabe que precisa ser feito? Escolha com firmeza, não com medo, porque quando você elimina o que te atrasa, o caminho para o seu destino se torna mais claro. Então hoje tome essa decisão. Não pense demais. Olhe sua vida com honestidade. Elimine o que atrapalha. Proteja o que importa e foque como se sua vida dependesse disso. Porque, na verdade, ela depende. Ensinamento 9. Deixe que suas ações falem mais alto que suas palavras. Você não precisa dizer ao mundo o que vai fazer. Não precisa anunciar cada meta, cada plano, cada intenção. O que você precisa é agir, porque as palavras podem impressionar por um momento, mas são as ações que constroem reputação, caráter e respeito. Você pode falar durante horas sobre o que vai conquistar, mas se não fizer nada, no fim das contas estará apenas vendendo ilusão. O que realmente impacta é o que você faz quando ninguém está olhando. O que você faz em silêncio. O que você faz com disciplina. Toda vez que promete e não cumpre, sua mente registra. Toda vez que fala mais do que age, sua energia enfraquece. Você perde confiança em si mesmo. Perde credibilidade, porque sabe que está usando palavras como fuga, como consolo, como uma forma de evitar o mais difícil, o trabalho diário, a constância, o silêncio, o progresso sem aplausos. Mas o crescimento verdadeiro não precisa de plateia, precisa de foco. Palavras vazias evaporam rápido, ações sólidas permanecem. Por isso, se você quer respeito de verdade, não o exija. Conquiste com coerência, com atitudes, com constância. Não se explique demais. Não tente convencer ninguém. Deixe que sua vida fale por você. Que seus resultados gritem aquilo que você não precisa mais dizer. Porque, no fim das contas, quem age não precisa se justificar. Sua disciplina fala mais alto que qualquer discurso. E isso não se aplica só aos outros, aplica-se a você mesmo. Sua autoestima não se constrói com frases bonitas. Ela se constrói cumprindo o que você promete a si mesmo. Quando você faz o que disse que faria, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo sem vontade, sua confiança cresce. Você passa a confiar na própria palavra, passa a se respeitar, passa a acreditar que é capaz. Você não precisa de motivação, precisa de compromisso, precisa se tornar alguém que cumpre, que fala pouco e faz muito, que não precisa provar nada, porque sua vida já mostra. Isso te torna forte. Isso te torna respeitável, porque o mundo está cheio de barulho, mas o silêncio de uma pessoa disciplinada impõe mais que 1000 promessas quebradas. E não se trata de perfeição, trata-se de constância, um passo por dia, uma tarefa bem feita, um hábito mantido, um esforço diário. Isso com o tempo cria uma base sólida, e essa base te sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Porque você sabe que pode contar consigo, sabe que não precisa esperar por um empurrão externo. Você se move por si só,
e isso vale mais do que qualquer aprovação. O estoicismo ensina que o sábio age com virtude, não com barulho, que sua vida reflete seus princípios mais do que suas palavras. Comece hoje, pare de anunciar o que vai fazer. Faça. Que sua agenda esteja cheia de ações, não de desculpas. Que sua energia seja usada para avançar, não para se explicar. Você não precisa provar nada para ninguém, só para você. E quando você sabe o que está fazendo, quando está construindo em silêncio, tudo ao redor começa a se alinhar. Haverá momentos em que ninguém verá seu esforço, em que ninguém te parabenizará, em que parecerá que ninguém se importa. Mas você sabe o que está fazendo. Você sabe que está cada dia mais perto. E que essa paz interior vale mais que qualquer validação externa. Porque você não está agindo por aplausos, está agindo por convicção. Então deixe que suas ações falem, que suas madrugadas falem, que sua disciplina fale, que seus resultados falem. E quando chegar o momento, quando a vida te entregar os frutos do que você plantou, você não precisará dizer, eu sabia, todos verão. E você, especialmente você, saberá que conseguiu sem barulho, sem drama, sem precisar de aprovação, apenas com ação. Isso é o que te diferencia dos outros. Essa é a sua força. Não o que você diz, mas o que você faz. Não o que você sonha, mas o que você executa. E se você se mantiver firme nesse caminho, se parar de falar e começar a cumprir, então nada e ninguém poderá te parar. Porque uma pessoa que age em silêncio sempre acaba sendo ouvida. Ensinamento 10. O trabalho focado em você atrai as pessoas certas. Quando você trabalha em si mesmo, tudo muda. Não é só você que muda. Muda também a energia que você transmite, o que você permite, o que você atrai. E isso não é clichê, é uma verdade vivida. Quando você foca em si, quando trabalha sua mente, sua disciplina, seu crescimento, você começa a emitir uma frequência diferente. Para de correr atrás e começa a atrair. Porque o desenvolvimento pessoal é um imã, afasta o que não combina com você e aproxima o que está em sintonia. Você não precisa sair desesperadamente procurando relações que combinem com você. O que você precisa é se construir até que essas relações cheguem por conta própria. Quando você muda, o seu ambiente muda. Aquilo que antes parecia normal agora incomoda. O que antes era tolerável agora se torna inaceitável. O que você costumava perseguir agora aparece sem esforço, porque não vem mais da carência e sim da coerência. E o mais incrível é que essa mudança acontece de forma natural. Você não precisa gritar ao mundo que está evoluindo, não precisa justificar seus limites, só precisa se manter firme. Firme na sua rotina, nos seus valores, no seu propósito. Quando você se respeita, o mundo também respeita. Quando você se prioriza, o mundo percebe. E quando você para de se trair, também para de permitir que outros façam o mesmo. No começo pode parecer solitário, porque ao focar em si mesmo, muitas pessoas se afastam. E tudo bem, nem todos estão prontos para caminhar no mesmo ritmo. Alguns estavam na sua vida porque te viam sempre disponível para salvar, agradar, ceder. Mas quando você decide crescer, quando eleva seus padrões, você deixa de ser útil para quem só queria te manter pequeno. E sim, isso pode doer, mas também é uma limpeza necessária, porque o que vem depois é muito melhor. Você começa a se conectar com pessoas que te respeitam sem exigir que você se rebaixe, que te valorizam sem te manipular, que caminham ao seu lado sem te arrastar. Relações autênticas, nas quais você pode ser quem é, sem máscaras, sem medo, sem precisar provar seu valor o tempo todo. O estoicismo ensina que ao dominar a si mesmo, você organiza o universo ao seu redor, atraindo apenas o que vibra com a sua virtude. E isso só é possível quando você faz o trabalho interno. Quando, em vez de culpar, você assume. Em vez de esperar, você age. Em vez de se conformar, você se compromete. Porque enquanto você esperar que os outros mudem, estará perdendo tempo. Mas quando você muda, provoca um efeito dominó. Aquilo que antes você buscava fora, agora nasce de dentro. Estabeleça limites claros, não apenas para se proteger dos outros, mas para lembrar a si mesmo quem você é.
Um limite não é uma barreira de defesa, é uma declaração de respeito próprio. É dizer, isso eu não aceito, isso não me constrói, isso não tem mais espaço na minha vida. E esses limites são a linha que separa a sua versão antiga da nova. Não ultrapasse, mantenha-se firme, mesmo que doa, mesmo que você fique sozinho por um tempo. A solidão temporária é melhor do que a companhia que te sabota. Esteja atento também às oportunidades que você permite entrar na sua vida. Nem tudo que chega é para você, nem tudo que brilha te constrói. Aprenda a reconhecer o que se encaixa no seu novo nível. Se algo exige que você sacrifique sua paz, sua dignidade ou seu propósito, não aceite. O foco em si também se reflete nas decisões que você toma. E cada escolha é uma declaração do que você acredita merecer. Continue investindo em você, sem se distrair. Não faça esse trabalho pelos outros, faça por você, mas confie. Quando você faz, o resto se alinha. As pessoas certas chegam, as erradas vão embora, e seu ambiente se ajusta ao seu crescimento. Não porque você exige, mas porque você se torna. Então continue, foque, não abaixe sua frequência para se encaixar. Eleve seu padrão para atrair. Porque o que você está construindo dentro de si é mais forte do que qualquer validação externa. E quando você está completo por dentro, tudo que vem de fora se torna complemento e não necessidade. É aí que começa a verdadeira abundância, quando você para de mendigar conexão e começa a escolhê-la a partir da plenitude. Ensinamento 11. Ignore os limites da idade e acredite no seu potencial. A idade é uma desculpa elegante que usamos quando temos medo de começar. Nos escondemos atrás dos anos como se fosse um muro intransponível, como se depois de certa fase já não tivéssemos mais permissão para sonhar, crescer ou nos reinventar. Mas a verdade é esta, não é a idade que te limita, é a crença de que já é tarde demais. E enquanto você continuar pensando assim, continuará parado, vendo passar oportunidades que estavam ali, mas que você mesmo descartou. Não importa quantos anos você tenha, não importa se já viveu muita coisa ou se está apenas despertando agora. O que realmente importa é o que você vai fazer com o tempo que ainda tem, porque você não está morto. Você está vivo, está aqui, tem acesso ao conhecimento, à tecnologia, à possibilidade de aprender algo novo a cada dia. E se isso não te empolga, então é hora de revisar a sua forma de enxergar a vida. Há quem aos 25 já tenha desistido, e há quem aos 60 esteja apenas começando. Não é a idade, é o fogo interno, é a decisão de não se deixar apagar. Porque o que realmente envelhece uma pessoa não são os anos, são os pensamentos repetitivos que a fazem se sentir inútil, acabada, deslocada. Mas você não está acabado, você não está fora de nada. Você está exatamente no ponto onde pode decidir começar de novo, de um jeito novo, com outra consciência, com mais profundidade. Pare de repetir que é tarde demais. Tarde para quê? Para aprender? Para crescer? Para evoluir? Nunca é tarde para ser mais do que você era ontem. Nunca é tarde para mudar de direção se o caminho atual já não te inspira. Nunca é tarde para sacudir a poeira e olhar para frente com esperança, não com nostalgia. O seu passado não é uma sentença, é uma base. E se bem aproveitado, pode ser o impulso que faltava. Comece com o que você tem. Você não precisa saber tudo, só precisa de vontade. Use a tecnologia, use os recursos que hoje estão a um clique de distância. Aprenda, explore, adapte-se. O mundo digital não é só para os jovens, é para os despertos. Para quem está disposto a quebrar suas desculpas e construir novas habilidades. Não diga isso não é para mim. Pergunte, o que aconteceria se eu tentasse? E se no começo você sentir medo ou insegurança, tudo bem. Isso faz parte do processo. Ninguém começa como especialista, mas se você deixar que o medo te paralise, estará se condenando a uma vida de resignação. E você não foi feito para isso. Você foi feito para crescer, para se superar, para encontrar sua voz em cada fase da vida. Então pare de olhar para o relógio e comece a olhar para dentro de si.
O estoicismo ensina que o tempo é um recurso valioso, não para lamentos, mas para agir com virtude em cada momento presente, independentemente da idade. Redefina o que significa ter idade. Ter idade significa ter histórias, ter aprendizados, ter força interna. Significa que você já caiu e se levantou, que já perdeu e reconstruiu, que já sofreu e mesmo assim continua aqui. Isso é poder. Não minimize isso, use isso, dê prioridade às suas metas. Não importa quantos anos você tenha, se algo no seu coração ainda diz que há algo a ser criado, construído, aprendido, então ouça, porque a voz da alma não tem prazo de validade. Ela está aí para te guiar, para te lembrar que você ainda pode, que ainda tem algo a oferecer. Mas isso exige foco, exige energia, exige que você pare de viver como se o seu tempo já tivesse acabado. Faça esta pergunta a si mesmo: quero passar os próximos 5 anos lamentando por não ter começado antes, ou prefiro começar hoje e ver até onde posso chegar? Porque a vida não recompensa os que esperam pelo momento perfeito. Ela recompensa os que se atrevem, mesmo quando parece tarde. E o que parece tarde muitas vezes é justamente o momento perfeito disfarçado de última chance. Então acredite no seu potencial, não com ingenuidade, mas com decisão. Porque você pode, não porque é fácil, não porque todos fazem, mas porque você está disposto a fazer. E se você mantiver a constância, se mantiver a fé e a disciplina, os anos que virão podem ser os melhores da sua vida. Porque não se trata de idade, se trata de visão. E enquanto você tiver visão, você sempre estará no tempo certo. Ensinamento 12. A repetição como chave para a formação de hábitos. O segredo não está em fazer uma vez, está em fazer todos os dias. O que transforma a sua vida não é uma grande ação isolada, é a repetição constante de pequenas decisões. Aquilo que hoje te parece difícil, com a repetição certa se torna parte de você, porque sua mente aprende por repetição. Seu corpo se adapta por repetição. Seu caráter se constrói por repetição. Não há outro caminho. O que você repete se torna você. Simples assim. Poderoso assim. A maioria quer resultado sem repetir o esforço. Quer disciplina sem rotina. Quer progresso sem constância. Mas não funciona assim. O que não se repete se esquece. O que não se treina se enfraquece. Por isso hoje você precisa entender. Se quer mudar de verdade, precisa abraçar a repetição. Não como castigo, mas como ferramenta, como método, como o verdadeiro caminho para a transformação. Não se obceque com resultados rápidos. Obceque-se com a consistência. Faça mesmo que não veja progresso. Faça mesmo que sua mente diga que não vale a pena. Porque você não está repetindo para agradar suas emoções do momento. Você está repetindo para reprogramar sua identidade. E isso leva tempo, mas se você não parar, acontece. Se você não soltar, muda. Se você não duvidar, floresce. Todo hábito começa como uma decisão desconfortável, uma ação que seu corpo rejeita, que sua mente questiona, que o ambiente ao redor não entende. Mas se você a repete tempo suficiente, ela se torna parte da sua natureza. Aquilo que hoje exige força de vontade, amanhã será automático. O que hoje te custa, amanhã será leve. Mas isso não acontece em uma semana, nem em um mês. Acontece com repetição diária, disciplinada, paciente. E é aí que muitos falham. Porque desistem no terceiro dia. Porque acham que se não veem resultados rápidos não está funcionando. Mas não entendem que cada repetição deixa uma marca. Toda vez que você escolhe o hábito certo, está esculpindo um novo caminho na sua mente, um novo padrão, uma nova estrutura. E se continuar reforçando, vai substituir o antigo. Mas isso só acontece se houver repetição. Mantenha simples. Não tente fazer tudo perfeito. Apenas repita. Faça mal, mas faça. Faça sem motivação, mas faça. Faça sem vontade, mas não fale. Porque o segredo não é fazer bem, é fazer sempre. E se você fizer sempre, inevitavelmente vai fazer bem. Mas se fizer apenas quando estiver inspirado, nunca vai avançar. Porque a inspiração vai e vem. A repetição é o que constrói. O estoicismo ensina que o domínio de si mesmo não depende de emoções passageiras, mas do hábito firme cultivado com constância diária.
Comece com uma coisa, apenas uma. Talvez ler 2 páginas por dia, meditar 5 minutos, beber água ao acordar, o que for, mas faça todos os dias, sem exceção, porque é aí que começa a mudança. E uma vez que esse hábito se consolida, ele vira base. E sobre essa base você pode construir o próximo. É assim que uma vida se transforma. Hábito por hábito, dia após dia, repetição após repetição. Não subestime o pequeno, porque o pequeno com o tempo se torna poderoso. Quem corre 1 quilômetro por dia, corre mais que quem sonha com maratonas e nunca começa. Quem repete uma melhoria diária, vai mais longe que quem espera o momento perfeito. Você não precisa de mais informação, precisa de mais repetição. Precisa se comprometer com o simples até que o simples te transforme. E se um dia você falhar, não se castigue, retome. Não quebre a corrente. Não diga que perdeu tudo. Um hábito não se destrói com uma falha. Se destrói quando é abandonado. Então, se cair, volte. Mas volte rápido. Não deixe que um erro apague semanas de avanço. Não permita que a culpa vire desculpa. A repetição exige perdão, paciência e persistência. Então hoje repita, amanhã repita, depois de amanhã repita. E sem perceber, você estará repetindo algo que já não exige esforço, que já faz parte de você. E nesse momento você saberá que conseguiu, porque aquilo que um dia foi difícil, agora é você. Ensinamento 13. A intenção e o compromisso constante valem mais do que a motivação passageira. A motivação é um bom ponto de partida, mas não é suficiente. Ela é como uma faísca. Acende sim, mas apaga rápido. E se tudo o que você tem é motivação, viverá preso em um ciclo de começos empolgados e abandonos silenciosos. Por isso, hoje quero que você entenda com clareza. O que realmente transforma a sua vida não é o impulso emocional de um dia, é o compromisso silencioso de todos os dias. Aquela decisão interna que se mantém firme mesmo sem vontade, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a emoção já passou. A motivação vem e vai, é como o clima. Há dias em que você acorda com energia, clareza, vontade, mas também há dias nublados, dias pesados, dias em que tudo parece difícil. E se você só age quando está motivado, será escravo do seu estado emocional. Mas se você se compromete, se decide a partir de uma intenção profunda e não de um impulso momentâneo, então será livre, porque já não dependerá de como se sente para fazer o que precisa ser feito. E isso não é teoria, é prática. Porque todos têm sonhos, todos têm metas, mas poucos têm a coragem de serem constantes. De se levantar quando o corpo dói, de continuar quando a mente duvida, de seguir mesmo quando os resultados demoram, porque o verdadeiro poder não está em começar, está em não desistir. E isso só se conquista com compromisso. O compromisso não é tão atraente quanto a motivação. Não viraliza frases, não gera euforia, mas constrói. E no fim da jornada, quando você olhar para trás, o que fará a diferença não serão os dias em que estava inspirado, mas os dias em que não estava, e mesmo assim cumpriu. Esses são os dias que moldam o caráter. Esses são os dias que te tornam imparável. Crie rotinas, não como castigo, mas como estrutura. Uma rotina é uma forma de lembrar a si mesmo que sua vida não depende do caos, que é você quem manda, que é você quem decide, que você pode gerar ordem mesmo quando tudo ao redor é incerteza. E essa sensação, essa certeza de que pode contar consigo mesmo, te transforma por dentro. Te fortalece, te dá estabilidade, te torna confiável. Faça o que você disse que faria, não para provar algo aos outros, mas para provar a si mesmo que sua palavra tem valor, que você pode confiar em você, que tem força para sustentar suas decisões, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Porque isso é integridade, fazer o que é certo mesmo sem vontade. Porque você sabe que sua visão vale mais do que o desconforto do momento. O estoicismo ensina que o sábio age com retidão, não por emoção, mas por princípio. A virtude permanece, a motivação oscila. E se em algum dia você falhar, se não cumprir com o que prometeu, não use isso como desculpa para desistir. Use como aprendizado.
Levante-se mais consciente, mais focado, mais humilde. Mas não pare, porque ninguém alcança constância sem tropeços. A diferença está em quem retorna, não em quem nunca cai. Compromisso também é saber se perdoar e recomeçar com firmeza. Escolha agir com intenção, a partir daquela parte de você que já decidiu quem quer ser, que já sabe o que precisa ser feito. Aquela parte que não negocia com a preguiça, que não cede à dúvida. Aquela parte que está disposta a pagar o preço por ser melhor, mesmo quando o caminho se torna difícil. Porque é aí que nasce a grandeza, não no aplauso, mas no esforço que ninguém vê. Lembre-se disso, motivação é emoção, compromisso é decisão, e decisões sustentadas ao longo do tempo constroem destinos. Então não espere o momento ideal, não espere se sentir pronto. Comece hoje, com intenção, com compromisso. A partir desse lugar interno onde você já não precisa de desculpas, apenas de mais um passo. E se você mantiver esse passo todos os dias, com humildade, com disciplina, com presença, verá sua vida mudar. Não de repente, não por mágica, mas por acúmulo. Cada dia conta, cada decisão importa. E no final, você não será a pessoa mais motivada, será a mais coerente. E isso é o que te tornará verdadeiramente poderoso. Ensinamento 14. A importância da ação diária, mesmo que seja pequena. O que você faz hoje, por menor que pareça, está moldando o seu destino. Não subestime a ação pequena. Não desvalorize aquele passo dado quando ninguém vê, aquele hábito repetido sem alarde, aquele esforço que parece insignificante. Porque a verdade é esta: o sucesso não chega de repente. Não é um salto, é uma acumulação de pequenas decisões que parecem não fazer diferença, até que fazem. E o que hoje parece invisível, com o tempo se torna inevitável. Todos querem grandes mudanças, todos sonham com transformações radicais, mas poucos entendem que o que é realmente poderoso é o que é constante, é aquilo que você repete, é o que você faz mesmo quando não há resultados imediatos, porque o que você repete te transforma, e o que você sustenta ao longo do tempo te constrói. Então pare de esperar o momento perfeito, pare de buscar a motivação explosiva. Comece com o que tem, faça pequeno, faça simples, mas faça hoje. Você não precisa correr uma maratona nesta semana, só precisa calçar os tênis e sair para caminhar. Você não precisa ler semilivros, apenas abra e leia uma página. Você não precisa revolucionar sua alimentação, basta trocar o refrigerante por água. Essas pequenas decisões criam impulso. Esse impulso gera confiança. E essa confiança é o que sustenta as grandes mudanças. Porque a grandeza não vem de intensidade ocasional, mas de disciplina diária. O problema é que a maioria quer sentir que está fazendo algo grande. Se não for espetacular, descartam. Se não traz resultados rápidos, abandonam. Mas isso é uma armadilha. Nada sólido se constrói assim. As árvores mais fortes cresceram durante anos sem que ninguém visse. A base de qualquer transformação é enterrada em silêncio. E se você é capaz de respeitar esse processo, se torna imparável. Faça algo hoje. Não importa o quão pequeno seja, não importa se leva 2 minutos, se está na direção certa, conta, se te aproxima da sua visão, vale. O progresso verdadeiro é acumulativo, é o resultado de muitas ações simples, repetidas dia após dia. E se você se mantém firme, chega um momento em que tudo ao seu redor muda. Mas antes disso, você muda, sua identidade se transforma, e aí está o verdadeiro poder. O estoicismo ensina que a excelência não se alcança com grandes gestos ocasionais, mas com o exercício diário da virtude, por menor que seja. Não espere se sentir pronto, não espere ter tudo claro, apenas se mova. O simples fato de avançar um pouco já te tira da estagnação, porque cada passo rompe a dúvida, cada ação corta a paralisia, e cada hábito repetido fortalece seu caráter. Faça o pequeno com grandeza, faça o simples com intenção, faça o repetitivo com consciência, e não se compare com os outros. Talvez alguém esteja mais avançado, talvez pareça que todos se movem mais rápido, mas você não está competindo com eles. Você está construindo o seu próprio caminho, e seu único dever é ser melhor do que ontem.
Você não precisa mudar todo o seu mundo em uma semana. Só precisa colocar mais um tijolo, e amanhã outro, e depois mais um. É assim que se constrói uma vida sólida. Faça uma lista de pequenas ações que você sabe que pode manter todos os dias. Não busque intensidade, busque sustentabilidade. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje que me aproxime, nem que seja um pouco das minhas metas? E faça, não amanhã hoje, porque o que você faz hoje repete amanhã. E o que você repete, você integra, e o que você integra se torna parte de você. E se houver dias em que você não consiga fazer tudo, faça ao menos uma parte. Se não puder treinar 1 hora, treine 5 minutos. Se não conseguir escrever uma página, escreva uma frase. Se não puder meditar 15 minutos, respire fundo por 1. O importante não é quanto você faz. O importante é não quebrar a corrente, não perder o ritmo, não se desconectar do seu processo. Então hoje faça o pequeno, faça com intenção, faça mesmo que pareça pouco, porque o pouco feito com constância se torna muito mais do que o muito que nunca é feito. Essa é a chave, essa é a fórmula, e se você se mantiver firme, chegará o dia em que olhará para trás e verá que tudo mudou, porque você não parou de fazer o simples. Ensinamento 15. A importância de ter uma perspectiva de longo prazo. Se você vive pensando apenas no curto prazo, vai desistir muito rápido. Porque os grandes resultados não chegam em uma semana, nem em um mês. Às vezes nem mesmo aparecem no primeiro ano. Mas isso não significa que não estejam sendo construídos. Significa que você está jogando um jogo diferente. Um jogo onde não busca recompensas imediatas, mas sim uma vida com propósito, com direção, com sentido. E isso só se alcança quando se aprende a enxergar além do agora. Ter uma perspectiva de longo prazo é o que separa quem constrói de quem apenas reage. Porque qualquer um consegue fazer esforço por alguns dias, mas poucos são capazes de se manter constantes quando o progresso é invisível. Quando os outros zombam, se distraem, desistem. Poucos seguem firmes quando não há aplausos, quando a rotina pesa, quando o caminho parece lento. Mas é justamente aí que tudo se define. Quem pensa grande age pequeno, mas com direção. Não se distrai com o imediato. Não sacrifica o que mais quer por aquilo que deseja no momento, porque sabe que cada decisão do presente está moldando seu futuro. E isso dá poder, porque cada hábito, cada rotina, cada passo conta. Mesmo que hoje não se note, amanhã se nota. E depois de amanhã, ainda mais. Viver com perspectiva de longo prazo não significa esquecer o presente. Significa usá-lo como ferramenta. Significa que cada dia tem uma missão. Que cada ação que você toma não é aleatória, é alinhada. E isso dá ordem à sua vida, dá estrutura, dá clareza. Você deixa de correr atrás do prazer imediato. Passa a construir algo que ainda não vê, mas que sabe que vale a pena. Pergunte-se hoje: o que estou fazendo que fala bem ao meu futuro? Que decisões estou tomando que constroem a vida que quero viver em 5 ou 10 anos? Estou plantando hoje o que quero colher amanhã? Porque se a resposta for não, então você está perdendo tempo. Está adiando aquilo que já sabe que precisa fazer. E isso tem um preço. Talvez não o pague agora, mas pagará depois, com arrependimento. Organize sua vida para que cada parte esteja a serviço da sua visão. Não trabalhe apenas por trabalhar. Não haja apenas por hábito. Faça com propósito. Faça com foco. Faça sabendo que esse esforço, por menor que pareça hoje, está acumulando força. A pessoa que mantém o olhar no longo prazo não precisa de motivação constante. Ela tem direção. E essa direção dá força, mesmo nos dias mais difíceis. O estoicismo ensina que o sábio não se deixa levar por impulsos passageiros, mas vive segundo um propósito firme, guiado pela razão e pela virtude futura. Estabeleça suas metas, escreva, visualize, mas acima de tudo, torne-as concretas. O que você pode fazer hoje para se aproximar delas? Não se concentre apenas na meta, concentre-se no processo. Porque se você faz o certo todos os dias, o resultado virá como consequência. Mas se pensa apenas no resultado, sem respeitar o caminho, viverá frustrado.
porque o mais importante não é a velocidade, é não se desviar. Ter uma visão de longo prazo também te protege do ruído externo, te torna imune às comparações, à pressão social, às opiniões sem sentido, porque você sabe aonde está indo. E quando sabe aonde vai, não se distrai com o que os outros estão fazendo, não se abala por ir mais devagar, não se incomoda com o pouco reconhecimento, porque seu foco não está no agora, está no que você está construindo através do agora. E se um dia você se cansar, se duvidar, se perder o rumo, lembre-se, isso é a longo prazo. Você não precisa ser perfeito, apenas constante. Não precisa correr todos os dias, só precisa continuar se movendo. Porque no fim, chega não quem corre mais rápido, mas quem nunca deixa de caminhar na direção certa. Então hoje viva com visão, faça de cada dia um investimento no seu futuro. Não sacrifique o que é grande por aquilo que é imediato. Pense a longo prazo e haja em conformidade. Porque se você conseguir manter essa mentalidade, aquilo que hoje parece distante, amanhã será inevitável. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que dentro de você existe uma voz que já decidiu mudar, agir e parar de adiar. Então quero que você reafirme isso agora mesmo nos comentários. Escreva com mais convicção do que no início. Hoje falo menos, faço mais. Sou estoico. Que essa frase não seja apenas mais um comentário, mas um lembrete diário de que a verdadeira transformação se constrói em silêncio, executando.